Vamos lá, pessoal. Vou resolver esse exercício P9 da página 20 do livro do Ramalho, tá? É de força elétrica, tá? Acho bem interessante para a gente estar conhecendo alguns conceitozinhos, tá? A respeito de força resultante. Então, o que acontece aqui, ó? Ele fala que existem três cargas, vou ler o enunciado aqui, vou deixar aí embaixo para vocês. Três pequenas esferas A, B e C com cargas elétricas respectivamente iguais a 2Q, Q e Q de novo, né? Então, essas três cargas estão alinhadas, como mostra a figura. A esfera A exerce sobre B uma força elétrica de intensidade 2 vezes 10 a menos 6 newtons. E ele pergunta qual a intensidade da força elétrica resultante que A e C exercem em B. O que acontece aqui? Ó? Ele dá os valores em incógnitas, né? Vocês vão descobrir que vocês podem saber valores sem ele dar o valor exatamente numérico, né? Porque a gente vai trabalhar com incógnitas, tá? Isso é importante aprender a usar isso, tá? O que acontece aqui? Ele dá a distância, está dizendo que essa distância de A para B é 3 vezes essa distância aqui. Ele fala, tá, que a carga de A é 2Q, 2 vezes Q, e a de B é Q e Q, ou seja, A é o dobro de carga das duas aqui, né? Beleza. Então, o que acontece? Ele quer saber a força resultante em B. Primeiro ele diz que A exerce uma força em B, que tem um valor, tá? A força que A elétrica que A exerce em B é de 2 vezes 10 a menos 6 newtons. Beleza. Considerando que essas cargas são positivas, né, as duas cargas são positivas, então a força elétrica aqui é de repulsão. Tanto A repulsa B e B também repulsa A, tá? Então, a força que A exerce em B, de repulsão aqui, representada. Assim como B também exerce uma força em A. Isso aqui é só para... A gente não precisava fazer isso, mas isso aqui é só para mostrar os dois conceitos. Força que B exerce em A. Ora, essas duas forças são iguais, tá? Iguais em quê? Em módulo, tá? Como isso aqui é um vetor, esses vetores não são iguais porque esse está da direita para a esquerda e esse está da esquerda para a direita. Então, acontece, nessa interação aqui, tá? A força que A exerce em B é igual à força que B exerce em A, mas em módulo, tá? Em módulo, ou seja, só o valor numérico, pois o vetor é o que? É invertido, né? Os vetores. Essa está indo para a esquerda e essa está indo para a direita, beleza? Então, observem isso, tá? Beleza, então vamos lá. Força que A exerce em B. E C também exerce a força em B. Então, temos uma força aqui que C exerce em B. Considerando as duas cargas positivas, né? Repulsão de mesmo sinal, força de repulsão. Assim como B exerce uma força em C, tá? Só que o enunciado, eu não precisava mostrar tudo isso, tá? Somente vamos analisar o que? A força resultante em B, tá? Qual é a força resultante em B? Ele quer que a gente calcule. Se você olhar, os dois vetores estão o quê? Em sentidos opostos. Então, a força resultante aqui vai ser FA, né? Menos FCB, tá? Essa seria a força resultante aí, tá? Então, como é que a gente vai calcular isso? Seguinte, primeiro a gente tem que saber o valor de FAB e de FCB. Então, vamos calcular FAB. Seguinte, FAB é igual a constante vezes o produto das cargas envolvidas, né? Então, quem são as cargas envolvidas? É A e B. Então, vai ser 2Q vezes Q. Tudo isso dividido pela distância entre A e B, que é quanto? 3D. Então, é 3D ao quadrado. Pô, professor, de onde tu tirou essa fórmula? Vamos lá. Lei de Coulomb. Força elétrica é igual, né? A constante do meio vezes a carga 1 vezes a carga 2 sobre a distância entre essas cargas ao quadrado, tá? Então, o que eu fiz aqui? Coloquei carga 1, 2Q, a constante do meio,
carga 2, Q, né, que é o B aqui, ó, tá? Sobre a distância entre elas ao quadrado, que é quanto? 3D ao quadrado. Então, é 3D ao quadrado, beleza? Então, você vem aqui, ó, FAB vai ser igual a constante vezes 2Q vezes Q dá 2Q ao quadrado. E 3D ao quadrado vai dar quanto? 3 ao quadrado, 9. D ao quadrado, D ao quadrado. Beleza? Eu tenho aí FAB. Beleza. Seguinte, vamos calcular FCB. Professor, cadê os números? Calma. Então você tem FCB. FCB vai ser quanto? Vamos calcular FCB. Vai ser a constante do meio, tá? Vezes o produto entre as cargas envolvidas. Quais são as cargas? Q e Q. QQ. Então aqui é o quadrado, né? Direto. Sobre a distância entre elas. B e C, qual a distância? Não é D? Então vai ser D ao quadrado. Beleza. Essa é a força CB. Aí o que eu faço? Seguinte. Olha, como a constante, né, é a mesma para as duas, tá? E além disso, ele falou que a força AB é 2 vezes 10 a menos 6. Então eu coloco aqui, ó, nessa parte aqui, FAB é igual a 2 vezes 10 a menos 6. Isso é igual, né? O que eu vou fazer? Eu vou transportar os números 2 e o 9 para lá. O 2 não está multiplicando o quê? Eu vou passar ele para cá, para o outro lado da igualdade, dividindo, tá? Então, esse 2 aqui veio para cá, ó, dividindo, tá? E o 9 tá dividindo lá embaixo, eu vou passar ele multiplicando. Então, o 9 fica aqui, ó. Beleza? Tudo isso é igual. Quem ficou daquele lado ali da equação? Ficou o K, o Q ao quadrado, porque os números saíram, tá? E o D ficou aqui, D ao quadrado. Beleza? Então fica assim, tá? No lugar de FAB, eu substituí por FAB igual o que ele falou no enunciado. E agora o que eu faço? Seguinte, K, Q ao quadrado sobre D ao quadrado é igual a isso, não é? Olha aqui, isso aqui não é K, Q ao quadrado, D ao quadrado? Então, isso aqui, se você observar, a constante não é a mesma, o Q não é o mesmo, e o D não é D ao quadrado, a distância. Você concorda que isso aqui é o próprio FCB? É, ó, isso aqui é o FCB. Então, o FCB vai ser isso aqui, ó. O 2 está dividindo, né? Corta, fica 9 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou descobrir só isso aqui, ó. Isso aqui é FCB. Então, pela lógica, FCB é igual a 9 vezes 10 a menos 6 newtons. Tá? FCB é igual a 9 vezes 10 a menos 6, ó. Beleza? Porque isso aqui é K, Q ao quadrado, D ao quadrado. Beleza. E aí? Acabou por aí? Não. Aí você vai fazer o cálculo. Como? Seguinte, a força resultante, né, é igual a quanto? Vai ser a soma dos dois vetores, né? Então, força resultante é igual, né? Vai ser FA menos FB, então FA é quanto? É 2 vezes 10 a menos 6, menos, né? FCB que é quanto? 9 vezes 10 a menos 6 também. Vai dar força resultante é igual a menos 7 vezes 10 a menos 6. O que você faz? Subtrai esses dois, como o expoente é igual, conserva, tá? Conserva essa parte aqui e subtrai 2 de 9, né? Vai dar menos 7. Esse negativo só está indicando uma coisa para a gente, que o vetor resultante está do lado contrário ao de força AB, né? Ele está para o lado de FCB, porque FCB é maior, tá? Então, se você for só dizer o módulo mesmo do valor, a força resultante, nesse caso, é 7 vezes 10 a menos 6, tá? Newtons. Mas está para que lado? Aí ela vai estar para o lado do maior, o quê? Da maior força, que é qual? FCB, por isso que deu negativo aqui, tá? Então, seria para cá, beleza? Então é isso, pessoal. Tá aí, vou tirar uma foto aí dessa resolução e a gente fica por aqui. Até mais, bons estudos.